42. Deus vampiro mais forte. Capítulo 411. Salvador dos Chuaos. Autor: Lâmina do Crepúsculo. Esse capítulo veio de novelbeam.com. Não se esqueça de conferir o site. O ciclone se despedaçou. O que antes era uma muralha imparável de asas e ventos se desintegrou em uma nevasca de penas e sangue. Os corvos minores foram dilacerados em bandos, seus gritos interrompidos enquanto correntes de sangue os arrastavam, gritando, para o nada. A cacofonia horrenda que aterrorizava o céu subitamente se dissipou em silêncio, abrupto e absoluto. Um instante antes, os céus trovejavam com gritos e tempestades de asas, mas agora só restava o vento, uivando pela floresta destruída e pela costa rasgada. Para os tritões encolhidos sob sua barreira vacilante, a mudança era irreal. Eles se prepararam para a aniquilação, com os corações afundando em desespero, apenas para olhar para cima e descobrir o impossível. Seus algozes foram transformados em um monte de carne. Lá no alto, asas de sangue se estendiam contra o céu púrpura, enquanto Damon descia lentamente, continuando a absorver toda a essência do sangue. A essência do sangue de centenas de demônios corvos mortos jorrava sobre ele em uma torrente, queimando suas veias como fogo derretido, e ele amava cada segundo disso. Sua afinidade com o vento estava a 1000. Ele havia ganhado 10 níveis novamente, o que era um feito incrível, já que ganhar níveis depois de atingir o nível 100 era uma dor de cabeça em geral. Graças aos corvos serem bestas simples com apenas algumas habilidades, ele até acabou atualizando as habilidades, Lâmina de Vento, e Furacão de Vento, para o nível 5. Sem mencionar as centenas de núcleos de bestas demoníacas que ele ganhou em um piscar de olhos. No geral, ele havia obtido uma colheita tão absurda que beirava o absurdo. Suas estatísticas dispararam em todos os níveis. A enxurrada de notificações do sistema ainda não havia parado. Lidar com uma horda de feras de nível 100 ou mais não era uma tarefa fácil. Guildas inteiras em sua vida passada foram dizimadas por menos. Portanto, a recompensa por uma conquista tão impossível era igualmente escandalosa. Um jogador normal precisaria de semanas de trabalho árduo, incontáveis ataques e guildas inteiras apoiando-o apenas para conseguir uma fração do que havia ganhado naquela noite. Damon soltou um suspiro profundo, absorvendo tudo. Inclinou a cabeça para trás, os olhos vermelhos brilhando contra o céu roxo, e se permitiu um sorriso imperceptível. As terras sangrentas estavam se mostrando tudo o que ele esperava. Brutal, implacável, mas infinitamente recompensador para aqueles dispostos a abrir caminho com suas garras. E Damon estava mais do que disposto. Se ser o poder que ele poderia obter tanto em uma noite de matança, então até onde ele conseguiria chegar? A costa destroçada estendia-se à sua frente, um cemitério de penas negras e asas quebradas. Erin já havia começado a coletar todos os itens e os núcleos demoníacos. Mesmo com os cadáveres desaparecendo um após o outro, ainda havia muito para eles coletarem. O olhar de Damon então se voltou para os Sereianos. Felizmente, parecia que nenhum deles havia se machucado ou se machucado durante a batalha. Estão todos bem? As palavras de Damon os tiraram do transe em que estavam. Os tritões piscaram, seus olhos brilhantes se movendo rapidamente como se confirmassem que não se tratava de um sonho febril. Lenta e cautelosamente, eles abaixaram seus escudos, e a cúpula de água cintilante desmoronou de volta na lagoa com um chiado. Alguns guerreiros ainda seguravam seus tridentes com força, os nós dos dedos brancos contra as hastes de coral, mas a maioria deixou suas armas submergirem, a tensão se desfazendo em espanto. Sim. Sussurrou a sereia líder, com suas escamas cor de jade brilhando levemente. Ela pressionou a mão trêmula contra o peito, como se estivesse acalmando o coração acelerado. Sim, Deus do sangue. Estamos vivos. Graças a você. Suas palavras ecoaram pela multidão. Vozes tritãs se elevaram, algumas sufocadas pela descrença, outras exultantes em puro alívio. Alguns sussurravam preces às marés, outros simplesmente flutuavam em silêncio atordoado. Eles se prepararam para morrer naquela noite, para serem dilacerados pela matança dos corvos, e, no entanto, ali estavam eles, inteiros, seguros, salvos pelo vampiro que permanecia calmamente em meio aos destroços, como se o que ele tivesse feito não passasse de um passeio casual. Deus sangrento, gritaram eles, com as caudas batendo na água em reverência. Salvador dos cardumes. Matador do assassinato. A lagoa irrompeu em louvores frenéticos, o som ecoando como uma onda gigante pela costa.
O que começara como medo transformou-se em adoração desenfreada. Todos se curvaram diante de Damon em uníssono. A Tritã líder então deu um passo à frente. O tritão corpulento juntou-se a ela, cravando seu tridente na areia em um juramento solene. Deus do sangue, esta noite, nossa maré se une a ti. Se chamares, nós responderemos. Se sangrares, lutaremos ao teu lado. Juro isso em nome das marés. A sereia líder abaixou a cabeça, os cabelos flutuando como fios de seda verde escuro na correnteza. Suas escamas cor de jade brilharam levemente enquanto ela juntava as palmas das mãos, erguendo-as em direção a Damon em um gesto de oferenda sagrada. Você não apenas salvou nossos cardumes de uma catástrofe. Você nos devolveu o orgulho. Somos seus para invocar, Deus do sangue. A partir desta noite, os cardumes carmesins se comprometerão com você. Somos seus para comandar como quiser. O corpulento tritão cravou seu tridente mais fundo na areia, curvando-se até que sua testa escamosa tocasse a costa. Sua voz retumbou como uma tempestade sob o mar. Este juramento não será quebrado. Não enquanto a maré fluir, não enquanto nossas escamas brilharem sob a lua. Pelos cardumes, pelas marés, somos seus, Jing. Sua reputação com Crimson Shuaos aumentou, Jing. Sua reputação com Crimson Shuaos aumentou, Jing. Sua reputação com Crimson Shuaos atingiu o limite máximo, Jing. Agora você é reverenciado pelos Crimson Shuaos, Jing. Agora você é homenageado com os Crimson Shuaos, Jing. Agora você é exaltado pelos Crimson Shuaos, Jing. Os Crimson Shuaos lhe ofereceram o cargo de líder da facção. Você deseja aceitar a facção sob seu comando. A Tritã líder e o Tritão corpulento se ajoelharam, com as mãos escamosas pressionadas contra a areia. Suas vozes se ergueram em uníssono solene. Siga a maré, Deus do sangue. Lidere-nos, e o mar se curvará à sua vontade. Recuse-se, e ainda assim seguiremos, pois nossos cardumes pertencem a você. Deus vampiro mais forte. Capítulo 412. Todos nós devemos respeitar a cultura. Damon sorriu. Ele não esperava alcançar tanto, mas não ia recusar algo bom. Sim. Ele imediatamente escolheu e aceitou a oferta. O sistema soou novamente, Jing. Os Crimson Shuaos agora estão sob seu comando, Jing. O domínio de Crimson Shuaos agora é reconhecido como uma zona santuário para você e seus aliados, Jing. Aliados dentro da zona do santuário ganham mais 10% de afinidade com água e mais 10% de regeneração enquanto lutam dentro de seus limites. A partir de hoje, Crimson Shuaos é meu. Damon pigarreou e disse. Os tritões rugiram em uníssono, a lagoa irrompendo em ondas gigantes que se chocavam contra a costa como se o próprio mar estivesse celebrando as palavras de Damon. Tridentes batiam contra as pedras, caudas chicoteavam as águas carmesim em tempestades espumantes, e seus cânticos sacudiam a noite. Deus do sangue. Soberano das marés. Mestre dos cardumes. Damon, a essa altura, já havia terminado de absorver toda a essência de sangue. Ele estava prestes a caminhar até os sereianos, mas parou e virou para a direita. Todos os sereianos ficaram ansiosos por um momento, mas no segundo seguinte, todos viram mais alguns vampiros caminhando em sua direção. Damon. Está tudo bem? Kat corria em direção a ele a toda a velocidade. Mark, Kelton e Elor estavam logo atrás dela, com Elor arrastando o Riven sem cerimônia. O corpo do pobre rapaz arrastava-se pelo chão como um cadáver, batendo em tudo. No entanto, ninguém lhe deu atenção. Os olhos de todos estavam grudados nos sereianos atrás de Damon. Parecia que toda a gangue estava pronta para entrar em guerra, então Damon rapidamente pediu que relaxassem. Relaxem, pessoal. Está tudo bem agora. Eles não são nossos inimigos. São nossos novos amigos. Kat piscou, com os olhos arregalados. Aliados? Aparentemente, o grupo tinha vindo correndo para cá porque também viu o assassinato dos corvos e imaginou que provavelmente tinha algo a ver com ele. Mas agora os corvos não estavam mais à vista. Em vez disso, havia sereias. Damon sorriu. Os Crimson Shuaos se comprometeram comigo. De agora em diante, eles são nossos aliados. A sereia líder curvou-se rapidamente e cumprimentou o grupo. Sejam bem-vindos à nossa humilde lagoa. Qualquer amigo do nosso Senhor é nosso convidado de honra. O mar abre seus braços para vocês, assim como a nossa maré. Kat quase tropeçou, ainda tentando processar o que via. Era a primeira vez que via sereias, e de alguma forma elas já estavam chamando Damon de Lorde.
Mark trocou um olhar com Damon e então riu descontroladamente. Kelton e a loura nem pareceram surpresos. Simplesmente aceitaram a informação como um fato. Enquanto todos permaneciam em silêncio, o Tritão líder aproveitou a oportunidade para convidar todos às pressas para outra rodada de comemorações e um grande banquete para comemorar o dia glorioso em que foram salvos da beira da morte. Esta noite será lembrada por mil marés. Venham. Festejem conosco, bebam conosco enquanto celebramos nosso novo Senhor e Salvador, o Deus do sangue. Ele ergueu seu tridente bem alto, e a lagoa explodiu em aplausos mais uma vez. Quando eles colocam dessa forma. Kofi. Kofi. Damon pigarreou desajeitadamente. Ele estava quase recusando, mas ainda havia muitas coisas a serem discutidas. Além disso, os outros também mereciam um descanso depois das brigas constantes, então ele acabou aceitando o convite mais uma vez. Os tritões se moveram rapidamente, transformando o campo de batalha em um local de festividade mais uma vez. Corais quebrados foram removidos, mesas de pedra e conchas foram colocadas, e medusas lanterna brilhantes flutuaram para cima, iluminando a lagoa em tons mutáveis de safira e carmesim. Pratos de frutos do mar e peixe assado foram servidos, enquanto vinhos doces e brilhantes cintilavam em cálices de coral. A atmosfera, antes impregnada de pavor, agora pulsava de euforia e reverência. Damon absorveu tudo com um pequeno sorriso. Todos os outros estavam visivelmente atordoados. Até o normalmente estoico Mark pareceu gostar do espetáculo de dança especial apresentado pelas sereias. Katia olhou para Damon e Mark, que fitavam as meninas com os olhos arregalados, e balançou a cabeça, impotente, com um suspiro. Damon então explicou calmamente tudo o que havia acontecido. Recostou-se em seu trono de coral, girando o vinho brilhante em seu cálice enquanto terminava de relatar todo o evento. Quando terminou, os outros o encaravam com uma mistura de admiração, descrença e exasperação. Katia beliscou a ponta do nariz e murmurou, claro. Claro, você eliminou um bando inteiro de demônios de nível 100 no tempo que levamos para chegar até aqui. Porque ainda estou surpresa. Sua voz estava cansada, mas seus olhos não conseguiam esconder o orgulho que brilhava ali. Mark riu baixinho. Ele provavelmente não queria que nada acontecesse com seus dançarinos. Cala a boca, respondeu Damon secamente, embora o sorriso irônico que repuxava seus lábios o traísse. Ele inclinou a cabeça em direção aos tritões que ainda giravam na água, suas escamas cravejadas de joias brilhando a cada movimento de suas caudas. O quê? Seria falta de educação não apreciar a cultura. Sim. Eu sei que você é um homem culto. Mark riu novamente. Damon queria dizer alguma coisa, mas, ao ver a expressão de Katia, rapidamente se afastou da festa como um cavalheiro, sem demonstrar o menor interesse em ver algo assim. Não que isso ajudasse. No momento seguinte, algumas sereias deslizaram graciosamente, suas escamas adornadas com joias refletindo a luz da lanterna enquanto inclinavam suas cabeças para o lado, expondo suas gargantas pálidas em uma oferenda solene. O rosto de Katia se contraiu violentamente. Você só pode estar brincando. Damon pigarreou, tentando parecer digno, mesmo com suas presas formigando de fome. É. Uma questão cultural, disse ele rapidamente, levantando a mão numa vaga tentativa de dispensá-las. As tritões apenas se aproximaram, com os olhos brilhando de reverência. Coisa cultural, uma ova, murmurou Katia, cruzando os braços com força. Se mais uma mulher se jogar em você esta noite. Mark quase engasgou com o vinho, rindo em seu cálice. No entanto, no segundo seguinte, duas mulheres deslizaram até ele, e sua postura mudou rapidamente. Relaxa, Katia. Ele está apenas abraçando a diplomacia. Todos nós deveríamos respeitar a cultura. Deus vampiro mais forte. Capítulo 413. Todo mundo está olhando. Katia não conseguia acreditar. Seu irmão normalmente era indiferente às mulheres, mas hoje ele também estava agindo como um louco. Seus lábios se comprimiram em uma linha fina, seus olhos se alternando entre Damon e Mark, os dois idiotas se comportando como se estivessem se divertindo muito. O que havia de tão especial nessas mulheres para que esses homens supostamente calmos e controlados agissem como bêbados em seu primeiro festival? As sereias rodopiavam e riam, escamas brilhando como pedras preciosas sob as águas vivas lanterna, e Damon e Mark pareciam hipnotizados, como tolos enfeitiçados, se deleitando com a atenção. Eram apenas mulheres peixe, pelo amor de Deus. Ela expirou ruidosamente pelo nariz, murmurando baixinho,
Eles são impossíveis. Absolutamente impossíveis. A próxima coisa que sei é que estarão brigando para ver quem vai respeitar mais a cultura. No final, à medida que mais e mais pessoas apareciam e quase imploravam a Damon e Mark com olhos arregalados, ela só conseguiu desistir, relutante. Tudo bem. Façam o que quiserem. Damon riu e então cravou suas presas em uma das sereias, mantendo contato visual com Katy como se estivesse decidido a irritá-la. Katy lançou-lhe um olhar mortal e se virou, mas no segundo seguinte, seus olhos se arregalaram quando uma mão agarrou seu queixo com força. Antes que ela pudesse resistir, um par de lábios pousou sobre ela, e um sangue delicioso fluiu para dentro de sua boca. Katy ergueu os olhos e viu um par de olhos predadores famintos a encarando. Ela congelou, seu corpo enrijecendo ao sentir o gosto na língua. Era quente, rico, diferente de tudo que ela já havia bebido. Isso lhe causou um arrepio na espinha, e seu sangue fervilhava com um fogo estranho que parecia inebriante e perigoso. Seus dedos se fecharam instintivamente, dividido entre empurrar o idiota pateta para longe e puxá-lo para mais perto. E ele não parecia tão bobo naquele momento. Seus olhos exigiam algo, e o coração dela disparou só de pensar nisso. Damon não esperou mais que ela reagisse. Soltou-lhe o queixo e a puxou da cadeira coral, puxando-lhe a mão. Katy cambaleou para frente, com o pulso martelando nos ouvidos. O aperto dele era firme, possessivo, sem deixar espaço para recusa. Damon. Ela começou, mas engoliu o resto das palavras ao encontrar os olhos vermelhos. Ele a puxou para mais perto até que o espaço entre eles desaparecesse. Seus lábios roçaram a orelha dela. Não posso mais agir como um puritano e esperar por você. Eu quero você agora. Katy ofegou. Damon, meu irmão. Ela olhou rapidamente para Mark, com o rosto vermelho de vergonha. Mas Mark não estava em lugar nenhum. Até Kaelton e Riven estavam desaparecidos. Katy não conseguia inventar nenhuma desculpa. Por sorte, seus olhos pousaram em Erin e Elora, que ainda estavam lá. Erin ela começou, mas Damon colocou um dedo firmemente em seus lábios. Não olhe para os outros. Olhe para mim e somente para mim. Com isso, ele a pegou no colo e sentou-se novamente em seu trono, fazendo-a montar nele. Seu coração batia forte. Cada nervo gritava para que ela resistisse, para empurrá-lo para trás, para retomar o controle da situação, mas o fogo que corria em suas veias devido ao beijo anterior fez seu corpo hesitar, pressionando intimamente contra o dele. O mundo ao redor deles desapareceu, os sons das sereias e as risadas distantes dos outros se tornaram um zumbido distante, abafados pelas batidas do seu próprio coração. As mãos de Damon estavam firmes em seus quadris, seu toque possessivo e gentil. Damon, ela sussurrou, sua voz quase inaudível por causa do latejar em seus ouvidos. O que você está fazendo? Estou tomando o que eu queria há tempo demais, Katy. Você não tem ideia do quanto eu esperei por você. Quanta tortura eu suportei. Estou tomando você agora. As palavras de Damon enviaram uma onda de desejo direto ao âmago dela, uma promessa de prazer e paixão que a deixou sem fôlego. Ela podia sentir o calor crescendo entre eles, uma necessidade primitiva que exigia liberação. As mãos dela encontraram o caminho até o peito dele, seus dedos traçando as linhas duras dos músculos dele, explorando os contornos do corpo dele. A resposta de Damon foi imediata, suas mãos se movendo para as costas dela, puxando-a para mais perto, seus lábios encontrando os dela em um beijo. Katy se rendeu à sensação, seu corpo derretendo-se contra o dele, seus lábios se abrindo para permitir que a língua dele explorasse sua boca. O beijo se aprofundou, suas respirações se misturaram, suas línguas se moveram avidamente. As mãos de Damon percorreram o corpo dela, seu toque deixando um rastro de fogo por onde passava. As mãos dele se moviam com uma urgência feroz, desfazendo os laços do manto dela, os fechos da armadura e qualquer outra bugiganga irritante que estivesse em seu caminho. O coração de Katy disparava, seu corpo doía de desejo enquanto ela o ajudava, os dedos se atrapalhando com os fechos, a respiração ofegante, curta e áspera. Damon, todos estão aqui. Ela engasgou. E ainda assim, ninguém está olhando para nós. Não é verdade. Erin já havia se despido e estava tão perto de Damon como se estivesse pronta para pular a qualquer momento. Elora seguiu e fez o mesmo. Damon. Katy deu um soco no peito dele em protesto. Aquilo era demais para ela. Era tudo muito indecente e sujo. Foda-se. Ative a tatuagem de teletransporte. Agora. Katy engoliu em seco, e assim foi. Antes que pudesse abrir os olhos e se orientar,
Um par de mãos agarrou e a jogou na cama macia e confortável. Agora somos só nós dois. Com isso, o resto de sua roupa caiu, e os olhos de Damon percorreram seu corpo. Kat corou, um rubor se espalhando por suas bochechas e pescoço, seu corpo respondendo ao olhar dele, ao corpo dele pressionando o dela, a dureza dele sondando sua entrada. Ela envolveu as pernas em volta da cintura dele, puxando-o para mais perto, mais fundo, seu corpo doendo de desejo. Damon não esperou mais e entrou para provar o que quisesse e fazer o que quisesse. Deus vampiro mais forte. Capítulo 414. Não aguento mais. Quase 15 horas depois, Kat finalmente o empurrou contra o peito, com a respiração irregular e o corpo tremendo de exaustão. Damon. Uf. Uf. Eu não aguento mais. Ela se jogou de volta nos lençóis emaranhados, cada centímetro do seu corpo doendo. Meu corpo dói em todos os lugares, seu babaca. O olhar de Damon percorreu-a, demorando-se nas inúmeras marcas de mordidas recentes que decoravam todo o seu corpo. No pescoço, nos ombros e na curva da cintura, havia marcas de presas por toda parte. Vê-las fez seus lábios se curvarem em um sorriso malicioso. Você está perfeita, ele murmurou, traçando uma com a ponta do dedo. As últimas horas tinham sido inacreditáveis. Ele finalmente havia liberado toda a sua fome reprimida, cada resquício de contenção que se impôs até então. O resultado estava estampado no corpo de Kat, seu corpo perfeito, com peitos e bunda perfeitos. Kat mordeu os lábios, frustrada. Perfeito. Não consigo nem me mexer. Olha quantas vezes você mordeu meus peitos e minha bunda. Não consigo nem me deitar direito. O olhar de Damon pousou no peito dela, depois desceu mais um pouco, seus olhos vermelhos escurecendo de fome novamente. Kat imediatamente se cobriu com o cobertor, como se isso a protegesse do predador que a observava como um pedaço de carne. Não ouse. Nem pense nisso. Damon riu baixinho. Apoiou o queixo na palma da mão, os olhos brilhando como se o cobertor não significasse nada. Você acha que esse lençol fino pode me impedir? Suas presas brilharam brevemente enquanto ele sorria. O rosto de Kat ficou vermelho. Você é insuportável, murmurou ela, apertando o cobertor com mais força. Você nunca deixa de ser uma ameaça. Tudo bem. Tudo bem. Entendi. Vamos continuar depois. Damon riu e se rendeu. Mais tarde. Você vai me matar, seu idiota. Damon riu e deitou-se ao lado dela em silêncio, com os olhos fechados. Kat abriu a boca para dizer algo, mas a fechou imediatamente. Ela também olhou silenciosamente para o homem ao seu lado. Quando ele estava assim, calmo e silencioso, seu coração não conseguia parar de bater. Todas as coisas indizíveis que haviam feito nas últimas horas passaram pela sua mente, e ela sentiu uma vontade crescente. Era doloroso, sim, mas também absolutamente avassalador. Era a primeira vez que ela vivenciava algo assim, e ela tinha quase certeza de que sexo não deveria ser tão ridiculamente bom. Nem as histórias exageradas de suas amigas mais experientes se comparavam a isso, nem de longe. Talvez fosse porque eles eram vampiros, e seus corpos agora eram diferentes. Ou talvez porque era ele. Ela lançou um olhar furtivo para Damon. Seus olhos então pousaram na metade inferior, especialmente em uma certa parte, que ainda estava pronta para mais ação. Kat mordeu a parte interna da bochecha, tentando ignorar a onda de calor que se acumulava em seu estômago. Ela engoliu em seco. Não conseguia se controlar enquanto suas mãos alcançavam a ereção. Normalmente, as mulheres odiavam essa parte, ou pelo menos ela achava que odiaria, mas algo naquele sujeito a fazia querer continuar. Kat não conseguiu mais se conter quando se levantou e se posicionou. Os olhos de Damon se abriram rapidamente para encontrar os dela, uma mistura de surpresa e desejo refletida em suas profundezas carmesim. Kat. Você não precisa. Ele se assustou, mas parou com a mesma rapidez ao observar a mulher o tomar novamente na boca, ansiosa. Seus dedos se enredaram nos cabelos dela, com um aperto firme, porém gentil, guiando seus movimentos com um encorajamento silencioso. Logo ele terminou, e mais uma vez ela bebeu cada gota. Ela olhou para Damon, em parte tímida, em parte envergonhada e em parte culpada quando Damon a puxou e a colocou em cima dele. Não ouse parar agora. Ele rosnou e começou tudo de novo. Num piscar de olhos, mais algumas horas se passaram, e desta vez Kat estava exausta demais até para falar. Damon beijou-a gentilmente na testa e finalmente saiu da cama. La Rocha, você pode mandar um pouco de comida?
Ele então olhou para Katia novamente e perguntou, você tem alguma poção de cura ou algo assim? Imediatamente, veio uma resposta presunçosa. Comida, sim. Poção de cura, não. Não é como se qualquer poção de cura fosse ajudar nisso. Suas marcas não desaparecem tão facilmente. Você deveria saber disso. Damon revirou os olhos. Claro, ele sabia disso, mas ainda assim valia a pena tentar. Sentou-se novamente ao lado de Katia e afagou sua cabeça, penteando seus longos cabelos castanho escuros com os dedos. Ela soltou um gemido cansado, dando um tapa fraco na mão dele, mas sem empurrá-lo de fato. Seus cílios tremulavam contra as bochechas coradas. Se você está tentando ser gentil agora, é tarde demais. Você já me quebrou. Damon sorriu. Bobagem. Você ainda está respirando, não é? Isso significa que você aguenta mais. Os olhos de Katia se abriram o suficiente para encará-lo. Tente, eu te desafio. Damon riu de novo. Viu, mesmo agora, você está com garra suficiente para mais algumas rodadas. Katia abriu os dois olhos dessa vez e estava pronta para lhe dizer umas palavrinhas quando Damon a silenciou com o dedo. SHH. Vai dormir. Katia sorriu amargamente. Acho que não consigo. Está doendo tanto assim? Katia corou e se virou. A verdade é que ela estava excitada demais para dormir naquele momento, mas não ousou dizer isso ao louco. Sim, algo assim. Ela mentiu. Damon sorriu e coçou a cabeça. Ele sabia que ela estava mentindo, pois sentiu o cheiro da umidade acumulada entre suas pernas enquanto conversavam, mas não a repreendeu. Quer voltar ao jogo? Ele mudou de assunto. Já dei algumas instruções ao Kaioton, e o cara já deve ter resolvido muitas coisas. Gostaria de voltar e verificar o progresso. Hã? Katia ficou surpresa. Quando você fez isso? Em algum momento, Damon riu. Você estava meio distraído. Katia ia retrucar, mas realmente não tinha energia para isso. Idiota. Ela sorriu amorosamente e então ativou a tatuagem. Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 415. Seu sortudo bastardo Katia e Damon foram teletransportados de volta para o mundo do jogo, com a luz do sistema piscando e desaparecendo enquanto a atmosfera familiar do Earth Online os cercava. Seus pés mal tocavam o chão antes que ela cambaleasse ligeiramente, agarrando a cintura com uma careta. Não acredito que fizemos isso durante uma sessão inteira sem conexão. Ela ofegou, ainda meio atordoada, embora o mana ao redor deles a fizesse se sentir muito melhor. Seus olhos varreram o horizonte, arregalando-se ao perceber o quanto havia mudado na ausência deles. Os sereianos fizeram um trabalho maravilhoso limpando todo o sangue e a sujeira e restaurando a praia ao seu estado cênico original. Além disso, parecia que todos estavam fazendo as malas. Hã? Para onde eles estão indo? Perguntou Katia. Eles estão se aproximando do portal para poderem ficar de olho nas coisas. Katia estava prestes a dizer algo quando se distraiu com a interface do sistema. Enquanto isso, Elora e Erin notaram a presença de Damon e correram até ele para atualizá-lo sobre tudo. Sem perceber as novas entradas, Katia de repente deixou escapar enquanto virava a cabeça rapidamente para Damon, com os olhos arregalados. Damon, ganhei 5 pontos de atributo. 2 em força, 2 em inteligência e 1 em agilidade. Diz aqui que consumi um elixir, e sei que não bebi nada, exceto o seu. Katia ficou vermelho e desviou o olhar quando finalmente viu outros 2 rostos. Elora, com um sorriso malicioso, e Erin, com um olhar curioso. Minha senhora, por acaso você quer dizer o sangue de nosso Senhor, ou você quer dizer o seu Katia quase engasgou? Isso não é. Ela balançou as mãos freneticamente. Não me entenda mal. Ela então percebeu que a própria Elora lhe dera uma saída daquele buraco que ela mesma havia cavado. O sangue dele. Quero dizer, o sangue dele. Você tem razão. Katia rapidamente olhou 2 vezes e tentou salvar a cara. Damon ergueu uma sobrancelha. Tem certeza? Ele então cortou a ponta do dedo e controlou a essência venenosa para que seu sangue não fosse mortal. Aqui. Experimente mais um pouco e veja. Katia engoliu em seco. Os 3 à sua frente olhavam com seriedade, sem entender a situação. Claro, talvez fosse o sangue dele, mas ela sabia muito bem que era outra coisa. Não era de se admirar que ela se sentisse tão bem fazendo aquilo e bebendo tudo dele. Agora ela entendia tudo. Tudo bem. Beba um pouco. Os efeitos fora do jogo não são tão grandes assim, porque não sei quantas das minhas habilidades estão ativas. Aqui, todos os efeitos devem ser ainda maiores. Isso me lembra.
Tome, beba esta poção de cura também. Damon também pegou outra poção de cura de alto nível e a entregou a Katy casualmente. Como ela estava tão consciente, Damon também coletou seu sangue em um frasco e o entregou a ela como se fosse outra poção. Os olhos de Katy se voltaram para o sangue coletado em um frasco e para a poção de cura. Suas bochechas começaram a esquentar ainda mais. Vê-lo tão sério e gentil a fez arrepiar-se novamente. Foda-se a minha vida. Ela gemeu, pegou as duas garrafas e as virou uma após a outra. Contando com a probabilidade de estar errada, esperou e esperou, mas nada aconteceu. Se ao menos ela pudesse cavar um buraco maior para si. Ao ver os 3 pares de olhares expectantes, ela engoliu em seco, olhou para baixo, reuniu toda a coragem possível e falou lentamente: "Não é o sangue." Hã? Damon estava confuso. Não é o sangue? Então o que mais poderia ser? Ele parecia genuinamente perplexo. Katy olhou para o sujeito com uma expressão exasperada. Entre os 3, Elora foi a primeira a entender o significado, e os olhos da vampira pousaram diretamente na parte inferior de Damon. "Minha senhora. Você quer dizer?" Elora engoliu em seco enquanto olhava lascivamente para uma parte específica. Como alguém que estava presa no rank C por tanto tempo, ela não conseguia evitar de querer um pouco para si. Ela lambeu os lábios inconscientemente, seu olhar muito óbvio. Damon finalmente entendeu o que os dois estavam falando. "Você está falando sério?" Ele também ficou surpreso, mas satisfeito. "Kofi. Kofi. Você está me dizendo que minha essência funciona como um elixir." Katy olhou para o sorriso bobo no rosto dele e desejou que o mar a engolisse por inteiro. "Vou ver o que está acontecendo lá." Ela deixou escapar algo e correu para um outro lado, onde um bando de sereias lançava magia. "Por que minha irmã está correndo desse jeito? E por que ela parece que alguém a enfiou numa furadeira de 2 furos e esqueceu de tirá-la?" Damon deu um sorriso irônico. Então, virou-se orgulhosamente para Mark e declarou, estufando o peito: "Cara, pelo visto eu tenho um pau de ouro." Inesperadamente, não havia choque ou surpresa no rosto de Mark. Em vez disso, o rapaz também estava sorrindo levemente. O sorriso de Damon vacilou. "Espera aí. Linhagem titânica? Não me diga." "Porra, a sua é literalmente dourada." Mark apenas deu de ombros, despreocupado, sem oferecer nenhuma confirmação. "Seu sortudo." Damon fez uma careta, balançando a cabeça. Mark gesticulou em direção ao longe, onde o corpulento líder Tritão esperava pacientemente, com o tridente na mão. "De qualquer forma, parece que o líder da tribo estava esperando por você. E, finalmente, chegou a hora de receber minhas recompensas." Damon esfregou as palmas das mãos e caminhou em direção ao Tritão, com excitação brilhando em seus olhos vermelhos. Ainda havia muitas coisas a serem discutidas, e agora que ele havia dado a todos algum tempo para descansar e se recuperar de todos os eventos chocantes, não havia sentido em adiar as coisas por mais tempo. "Você nos honra com sua presença, Senhor do Sangue", rugiu o Tritão. "Os cardumes respiram livremente novamente graças a você. Nossos parentes estão seguros, nossos jovens ilesos. Já estamos reconstruindo o que foi destruído." Damon assentiu. "Ótimo. Parece que você não perdeu tempo. Me avise se precisar de mais ajuda." O Tritão curvou-se e balançou a cabeça. "Meu senhor, minha senhora Elora e minha senhora Irin já estão nos ajudando, cuidando de todas as feras poderosas da região. Qualquer ajuda adicional só resultaria em nossa fraqueza." Deus Vampiro mais forte. Capítulo 416. Tributo. Sofremos marés e tempestades há séculos. Depender demais de alguém nos envergonharia. No entanto, nunca esqueceremos que foi você quem cavou a noite e rompeu o assassinato. Nossa força agora vem de você nos ter dado a chance de reencontrá-la." Damon assentiu. "Certo. Só não hesite em me avisar se precisar de ajuda. Provavelmente ficaremos aqui por mais algum tempo até o portal se estabilizar. Só a tua presença estabiliza a maré, meu senhor. Com a tua presença aqui, até as correntes escuras hesitam em se mover." Damon só conseguiu rir, impotente, da teimosia do sujeito. Deixando de lado a bajulação, é bom que você não esteja se deixando levar pela vitória. Os inimigos têm um jeito de farejar fraquezas no momento em que você relaxa. Mantenha seus guerreiros afiados. Há também outra coisa que preciso lhe contar. Espero que não se ofenda com minhas palavras. O Tritão balançou a cabeça imediatamente. "Meu senhor, nenhuma palavra sua poderia nos ofender. Mas não se preocupe, eu já preparei tudo para suas necessidades."
Selecionei 50 das nossas melhores sereias virgens, e todas foram instruídas a se dedicarem inteiramente ao seu serviço. Elas são suas para usar como quiser. Os olhos de Damon se arregalaram. Kofi, do que você está falando? Eu não preciso de nenhum serviço desses. Eu queria te perguntar sobre lágrimas. Lágrimas de sereia. O tritão congelou, visivelmente surpreso com a recusa direta de Damon. Meu senhor, perdoe-me. Pensei que tivesse falado de tributo. Mas claramente eu entendi mal. Fui muito precipitado, muito presunçoso. Nossos costumes são grosseiros comparados à sua grandeza, Deus do sangue. Por favor, me derrube se o ofendi. Damon fez um gesto de desdém. Relaxa, está tudo bem. Foi um mal-entendido sincero. O líder curvou-se e falou rapidamente: meu senhor, sou muito grato pela sua generosidade. Mas receio ter que decepcioná-lo mais uma vez. Por favor, me derrube imediatamente. Damon esfregou as têmporas. Você pode me explicar as coisas primeiro? Do que você está falando? O líder suspirou e então explicou: meu senhor, receio que alguém tenha espalhado informações falsas para você. Os rumores sobre as lágrimas dos sereianos são amplamente divulgados. Nossas lágrimas são de fato valiosas até certo ponto, mas não são elixires que salvam vidas. Damon assentiu. Eu já sei disso. Meu senhor, também não somos capazes de produzi-los à vontade. Apenas uma vez na lua de sangue, somos capazes de derramar uma gota de lágrima por aqueles em nossos corações. E eu não tenho nada coletado e pronto para você. Por favor, me castigue por não ter tido a previsão de preparar tal tesouro para você, concluiu Tritão, abaixando a cabeça até que sua testa escamosa quase tocasse a areia. Sua voz tremia de vergonha. É uma falha no meu dever. Eu deveria ter sabido, deveria ter guardado as gotas há muito tempo para o dia em que você viria. Castigue-me como achar melhor, Deus do sangue. Minha vida é a sua. Damon apertou a ponta do nariz e expirou lentamente. Porque toda vez que peço alguma coisa, você já vem logo me derrubar ou tirar minha vida. Relaxa. Tudo bem. Pode começar a colecionar agora. Quem sabe da próxima vez que eu passar por aqui, eu consiga algumas de você. Meu senhor. Nos confiaria tal tarefa. Você nos honra além da conta. Sim. Sim, começaremos imediatamente. Cada gota derramada por nossos parentes será recolhida e consagrada em seu nome. Quando retornar, os Xós as apresentarão a você. Damon assentiu, satisfeito. Obrigado. Ao ver Damon sorrindo e satisfeito, o Tritão ficou ainda mais entusiasmado. Meu senhor, podemos não ter lágrimas neste momento, mas coletamos uma enorme quantidade de outros tesouros do mar. Por favor, conceda-me a honra de apresentar todos eles ao senhor. Dê-me um momento. Eu prepararei tudo. Com isso, o líder saiu apressado, sua voz ecoando pela água enquanto ele gritava ordens para seus parentes. Damon deu um leve sorriso irônico enquanto observava as costas largas do Tritão recuarem. E, finalmente, a parte de coletar a recompensa. Ele cruzou os braços, batendo os dedos no cotovelo enquanto sua mente já pensava nas possibilidades. Logo, houve muita movimentação nas águas, com tritões e tritões correndo de um lado para o outro. Então, um por um, os tritões nadaram em arcos graciosos, carregando tesouros que brilhavam com a luz das profundezas. Eles os depositaram cuidadosamente aos pés de Damon. Primeiro, vieram pérolas do tamanho de um punho fechado, brilhando suavemente com a luz interior. Pérolas da lua, explicou o Tritão. Elas nascem em trincheiras onde a luz do sol nunca tocou, mas guardam em si um brilho que pode afastar as sombras. Em seguida, veio um conjunto de ramos de coral, carmesim como sangue fresco. A sereia que os carregava curvou-se tão profundamente que seus cabelos tocaram as ondas. Coral de sangue, sussurrou ela. Ele se alimenta das feridas do mar. Em suas mãos, Senhor do sangue, ele jamais murchará. Ele aguçará a sua essência, fortalecerá seu domínio. Os olhos de Damon se arregalaram. Assim que olhou para o coral, teve uma leve sensação, mas agora conseguia até sentir seu sangue reagindo fortemente a ele. Se não estivesse errado, então o coral sangue deveria ter algum tipo de capacidade de purificação da linhagem. Damon nunca imaginou que encontraria algo assim ali com os sereianos. Estava impaciente para experimentar imediatamente, mas se forçou a esperar até que terminassem tudo. Talvez houvesse mais surpresas à sua espera. Então, carregada por dois guerreiros corpulentos, surgiu uma concha maior que o torso de um homem.
Sua superfície espiralada brilhava com runas mais antigas que a linguagem, zumbindo com uma ressonância profunda e oceânica. A conjuradora das marés, disse o líder, plantando seu tridente ao lado dela. Uma relíquia que dizem ter sido esculpida quando as próprias marés aprenderam a rugir. Sopre aí o ar ao seu redor se encherá de ciência aquática, mesmo que você esteja no meio de um deserto horrível. Deus vampiro mais forte. Capítulo 417. Coral sangrento. Depois que o conjurador das marés foi colocado diante de Damon, as ondas batiam na praia como se ecoassem à vontade da concha. Esta coisa era realmente um item muito valioso, especialmente para qualquer mago aquático. Podia instantaneamente transformar o ambiente a seu favor. Não apenas para magos aquáticos, mas também para outros, tinha a capacidade de tornar a atmosfera mais suportável. Mais uma vez, Damon não esperava que algo tão valioso aparecesse ali no meio do nada. Mas as oferendas não tinham acabado. Outro grupo de tritões surgiu, desta vez carregando várias cestas com longos fios de algas marinhas. São ervas da maré, explicou o tritão. Quando consumidas, elas reforçam a vitalidade, concedendo aos guerreiros um aumento de 10% na saúde e na resistência durante a maré. Nós as cultivamos em bosques sagrados do oceano há gerações. São poucas, mas cada fio carrega a força do mar. Damon assentiu. Embora não fosse um grande tesouro por si só, o fato de esses caras estarem cultivando aquilo e conseguindo produzi-lo repetidamente o tornava ainda mais valioso. Seguindo as algas, vieram os cestos feitos de costelas de peixe e osso, repletos de ervas que brilhavam levemente com essência oceânica, algumas pálidas como o luar, outras queimando com um fogo azul profundo. Ervas oceânicas. A sereia que as trouxe curvou-se levemente e explicou. Usadas por nossos curandeiros para curar feridas, aliviar a corrupção e fortalecer o corpo. Prepare-as em infusão e até o mais fraco dos guerreiros encontrará vigor renovado. Em seguida, vieram mais algumas ervas, que sem dúvida tinham muitos usos na alquimia. Damon até sabia de cor algumas receitas famosas de alquimia para usar essas ervas. No geral, a colheita foi muito boa. E parecia que essas ervas também poderiam ser produzidas repetidamente, desde que a área não fosse muito perturbada. Por fim, um par de tritões avançou nadando com conchas tão largas que ambas precisaram segurar seu conteúdo. Brilhando dentro delas, havia gemas oceânicas, safiras, águas marinhas e pedras opalescentes que pulsavam como mana condensado. Damon conseguia sentir a energia delas mesmo à distância. Estas são lágrimas do oceano, disse o líder. Não dos nossos corpos, mas do próprio mundo. Gemas nascidas em trincheiras de muito tempo atrás. Elas serão úteis na criação ou no encantamento. E então veio o último presente. 4 guerreiros o carregaram juntos, com os braços tremendo devido ao peso. Sobre uma placa de pedra perolada repousavam escamas negras, prateadas e de um azul cobalto intenso, cada uma maior que a mão de Damon, irradiando um poder adormecido e aterrorizante. A voz do líder caiu em um silêncio reverente. Escamas dracônicas. Retiradas da casca de um dragão marinho que outrora dormia sob estas águas. Não sabemos como ele morreu, apenas que as marés carregaram seus ossos até nós. Guardamos estas escamas como relíquias sagradas, mas agora as colocamos a seus pés. Ao Deus do sangue, ao nosso Deus e Salvador. Damon ficou chocado mais uma vez. Quanta coisa essas pessoas tinham arrecadado. Cada item apresentado hoje era extremamente valioso. Se ele os vendesse na casa de leilões, eles facilmente renderiam vários milhões, talvez até 1 bilhão, apesar de subvalorizados. No entanto, essas pessoas estavam lhe entregando tudo sem cerimônia. Essa era a vantagem de ser um jogador da facção sombria e sobreviver até então. Só isso não bastava. Um jogador normal jamais conseguiria salvar a tribo e reivindicar esses itens. O cenário teria sido completamente diferente se fosse qualquer outra pessoa. Provavelmente, toda a área teria se tornado uma área de facção demoníaca, dando vantagem aos jogadores demoníacos. Agora que Damon se lembrava, em sua vida passada, a maioria das áreas dos portais eram de fato áreas de facção demoníaca. Embora vampiros e necromantes fossem muito populares, esse era o motivo pelo qual muitos jogadores escolhiam a raça demoníaca. Era apenas prático, dando a todos zonas de fácil progressão de nível e acesso gratuito a muitas áreas. Por outro lado, as habilidades essenciais da raça demoníaca simplesmente não eram tão boas quanto as de outras raças, como vampiros e mortos-vivos, o que tornava tudo um tanto equilibrado.
Os demônios normalmente usavam os números a seu favor, e isso era evidente. É claro que havia exceções para toda regra. Muitos jogadores, como Skyfall e Bloodhounds, se tornaram os melhores, mesmo tendo escolhido a raça demoníaca. Correram boatos de que esses dois foram os pioneiros na exploração de diversos lugares nas Terras Sangrentas, e somente por isso conseguiram chegar ao topo. Damon sempre se perguntou o que eles tinham para lhes dar tamanha vantagem, mas agora que via a riqueza que havia obtido dos Sereianos, finalmente entendeu. Se recursos como esses estivessem acumulados por todas as Terras Sangrentas, o duro golpe que ele desferira nas guildas dos Super 10 não seria suficiente para detê-los. Ele precisava agir rápido e garantir esses recursos para si e seu grupo. O tamanho do continente da facção sombria tornava isso impossível, mas ele sempre podia tentar. Talvez fosse hora de trazer Fantasma e todos os outros para as Terras Sangrentas. Melhor seus aliados do que seus inimigos. Em mais alguns dias, eles conseguiriam proteger o portal, e então seria fácil trazer os outros para dentro. E Damon sabia exatamente o que faria nos próximos dias. Ele rapidamente concluiu a cerimônia de homenagem aos Sereianos e não se demorou muito. Já havia descansado mais do que o suficiente e não pretendia relaxar mais. O olhar de Damon pousou no coral sangrento. Seu sangue pulsava de fome, cada batida martelando um único comando em sua mente: consumo. Quanto mais ele olhava, mais alto o comando se tornava, até abafar até mesmo o murmúrio dos tritões que circulavam pela lagoa. Ele se aproximou e pegou um. Enrolou os dedos em volta do coral e um arrepio percorreu sua espinha. Seus instintos lhe diziam que aquele não era um tesouro comum. Aquilo era diferente. Era para ele, e somente para ele. Um leve sorriso se formou em seus lábios enquanto seus olhos vermelhos brilhavam ainda mais. Parece que já sei o que vou fazer em seguida. Sem dizer mais nada, ele guardou os corais de sangue, as escamas dracônicas e os outros tesouros em seu inventário. Já havia descansado o suficiente. Agora era hora de levar sua linhagem ainda mais longe, para ver até onde se aprofundava o abismo de seu poder. Deus Vampiro mais forte. Capítulo 418. Purificação da linhagem em andamento. Demon trocou algumas palavras com os Sereianos e o resto do grupo, dando-lhes instruções simples antes de se retirar. Com os tesouros a salvo e a maré de comemorações ainda a crescer, ele precisava de solidão, um lugar onde ninguém o perturbasse. Ele caminhou pela costa e encontrou o que procurava rapidamente: uma entrada de caverna irregular, escondida por algas. Empurrou as algas para o lado e entrou. Deitou-se no chão de pedra, de pernas cruzadas, e puxou um coral sangue. Seu sangue ferveu imediatamente. Invadiu seu corpo como uma onda gigante, violenta e faminta. Uma calor explodiu sob sua pele. Suas veias saltaram negras nos braços, pulsando como se fossem explodir. Tudo bem, rosnou Damon. Então pegue. Sem hesitar, ele começou a mastigar o coral de sangue e a consumi-lo por inteiro. Teria absorvido algum tipo de essência se conseguisse detectar alguma, mas não fazia ideia do que mais fazer com a coisa. Comê-lo parecia ser um palpite tão certeiro quanto qualquer outro. Ding! Purificação da linhagem iniciada. Com um sorriso, Damon fechou os olhos e se concentrou enquanto comia tudo. A textura do coral era irregular, quebradiça no início, depois carnuda. No entanto, no momento em que engoliu, a verdadeira tempestade começou, e seu rosto mudou. Seu sangue rugia como um oceano revolto. Uma maré carmesim rompeu de seus poros, envolvendo seu corpo em correntes e chicotes retorcidos que açoitavam as paredes da caverna, entalhando cicatrizes na pedra. Rachaduras se espalhavam pelo teto, e cacos de pedra se soltavam. A caverna inteira estava prestes a ser destruída, e tudo iria desabar em cima de Damon. No entanto, Irim, que já havia se aproximado e montado guarda na entrada da caverna, garantiu que nenhuma pedra caísse sobre Damon ou o perturbasse. Com um movimento do dedo, ela dissolveu os detritos em pó inofensivo, sem tirar os olhos da silhueta de Damon. Por dentro, Damon estava uma bagunça completa. O coral sangrento havia se transformado em fogo em suas veias, um parasita vivo arranhando cada centímetro do seu ser. Correntes de sangue o envolviam como serpentes, mordendo sua carne, abrindo feridas que cicatrizavam com a mesma rapidez. Ele sangrava muito, mas toda a essência do sangue era absorvida de volta pelo corpo. Damon jogou a cabeça para trás e rugiu. O som não era humano. Era o rugido gutural de algo muito mais antigo, algo primitivo, abrindo caminho até a superfície. Seus olhos ardiam com dois infernos,
uma luz carmesim inundando a caverna. Então, o brilho carmesim nos olhos de Damon foi engolido por um negror vazio, e de dentro daquele abismo brilharam íris de ouro derretido. Damon rugiu ainda mais alto. A dor era insuportável. Lá fora, Erin cerrou os punhos de excitação até os nós dos dedos ficarem brancos. Ela podia sentir o poder que emanava dele. Não pôde deixar de se prostrar em frente à caverna e curvar a cabeça em adoração. As correntes de sangue que o envolviam não apenas chicoteavam mais. Formavam sigilos no ar, runas carmesim ardentes que espiralavam cada vez mais estreitas, marcando-se em sua própria carne. Suas veias se romperam, mas em vez de sangue jorrar livremente, uma luz dourada jorrou delas, misturando-se ao carmesim em uma fusão grotesca, porém magnífica. O coral sangrento não estava apenas purificando sua linhagem. Estava derrubando as paredes que o aprisionavam. Dentro de seu peito, algo se partiu. Uma algema, uma antiga e invisível restrição, estalou como vidro quebradiço. Damon ofegou, arqueando as costas enquanto as correntes que antes o prendiam agora se dissolviam em torrentes de ouro derretido, atravessando seu corpo e o reforjando de dentro para fora. Todo o coral de sangue que ele havia acumulado à sua frente foi sugado até secar no processo. Um líquido preto e pútrido começou a vazar de seus poros. A princípio, só um pouquinho, mas logo a lama negra escorreu por seus poros em filetes, sibilando onde quer que tocasse o chão, corroendo a pedra até a fumaça subir em espirais gordurosas. Damon rosnou, agarrando a rocha com tanta força que suas garras afundaram, rachando seus punhos como teias de aranha. As veias douradas derretidas em sua pele pulsavam com mais intensidade, forçando mais sujeira a sair. Cada respiração era irregular, mas cada expiração carregava uma explosão de poder bruto que fazia a caverna tremer. Damon se contraiu e se contorceu de dor e agonia. Por fim, os rugidos de dor se transformaram em uma risada selvagem e exultante. Sua carne se abriu ao longo do peito, um rio de cor negro fluindo para fora antes de se fechar instantaneamente, deixando uma pele lisa e nova por baixo. As correntes de sangue que o circulavam se solidificaram em letras brilhantes de um vermelho dourado, orbitando seu corpo como as leis de uma ordem superior. Depois do que pareceu uma eternidade, a dor finalmente cessou, e sua transformação atingiu um clímax. Sua aura se expandiu em uma onda de vermelho e dourado, enviando uma enorme onda de choque para todos os lados. Seu corpo caiu para frente, fumegando, mas seus olhos se abriram, dois sós de ouro derretido queimando dentro de um abismo de escuridão sem fim. Jing. Purificação da linhagem incompleta. Jing. Progresso da purificação da linhagem 1%. Damon congelou. Seus olhos dourados derretidos piscaram, e uma risada amarga escapou de sua garganta. 1%. Sua voz estava rouca. Ele cerrou os punhos, o chão sob ele se partindo em rachaduras irregulares. Depois de toda aquela dor, era só 1%. O pensamento deveria tê-lo esmagado. Em vez disso, seu sorriso se alagou. Ele fechou os olhos, deixando a exaustão arrastá-lo para baixo, e desabou contra a pedra. Tudo bem. Mesmo que seja só 1%. Já é um começo. Vou pegar mais 100 assim e dar um jeito de chegar lá. Na entrada da caverna, Erin estremeceu, curvando a cabeça ainda mais. Apenas 1% do poder de seu senhor foi liberado. Sua adoração se aprofundou em reverência temperada com medo. Não se tratava mais de um homem lutando pelo poder. Era um monstro renascendo, e o mundo não seria capaz de contê-lo. O ar ainda tremia com seu poder persistente, uma luz vermelho-dourada tremeluzindo fracamente como brasa se recusando a se apagar. 1% já era o suficiente para fazer o mundo tremer. O que ele se tornaria quando chegasse aos 100? Deus vampiro mais forte. Capítulo 419. Supremacia vampírica, Babi. Enquanto Damon jazia desmaiado na caverna, com o vapor ainda saindo de sua pele e o tênue brilho de luz vermelho-dourada pulsando ao seu redor, o resto do grupo não perdeu tempo. Os outros se ocuparam e começaram a expulsar os monstros das áreas próximas. Embora não tenham encontrado nada problemático como o assassinato dos demônios corvos, eles encontraram alguns demônios poderosos de nível 120. No entanto, quando o grupo trabalhou em conjunto contra esses demônios, a situação foi resolvida rapidamente. Logo, as horas se passaram e Kat e Marco finalmente receberam uma notificação de progresso em seu portal. Depois de defender o portal com sucesso por tanto tempo, parecia que a área finalmente havia se estabilizado. Eles prontamente receberam uma missão de posto avançado, Jing.
O portal se estabilizou. Ding. Nova missão de posto avançado desbloqueada. Kat cutucou Mark, que estava olhando para a mesma notificação. É oficial, disse ela, com um sorriso nos lábios, apesar do cansaço na voz. O portal está estabilizado. Mark sorriu, seu corpo enorme ainda coberto de sangue demoníaco. Já era hora. Ele abriu os detalhes da missão e uma nova interface se abriu diante dos dois. Ding. Missão do posto avançado, objetivo 1, garantir defesas permanentes ao redor do portal estabilizado. Objetivo 2, tornar-se um líder reconhecido tanto pelo sistema quanto pelas forças locais. Objetivo 3, declarar o posto avançado sob a bandeira da sua facção. Com isso, seu pequeno canto das terras sangrentas seria consolidado, e nenhuma guilda ou grupo de ataque poderia substituí-lo sem primeiro lutar por ele. Kat se virou para a caverna de Demon e se perguntou como as coisas estavam indo do lado dele. Mark seguiu seu olhar. Quando ele sair, nós contaremos a ele. Ele deve ser o escolhido para assumir a missão e se tornar o líder do posto avançado. Kat respondeu distraidamente. Ela estava quase decidida a ir até lá e ver como as coisas estavam indo. Ouvira de alguns sereianos que usar coral sangue era um processo extremamente doloroso, e não conseguia deixar de se preocupar com Damon. Ele está lá dentro há horas. E se algo der errado? Mark colocou a mão no ombro dela para confortá-la. Relaxa. Aquele cara é um monstro. Além disso, mesmo se formos lá, não é como se pudéssemos ajudar em nada. Kat mordeu os lábios, frustrada. Ela odiava essa sensação, a de ser inútil, de ser deixada para trás enquanto Damon lutava com poderes que ela nem conseguia compreender. Os nós dos dedos dela ficaram brancos enquanto ela apertava o cajado com mais força. Eu sei, murmurou, forçando a palavra a sair por entre os dentes cerrados. Seu olhar se deteve uma última vez no tênue brilho vermelho-dourado que emanava da entrada da caverna antes de se virar bruscamente. Vamos, disse ela. Sem esperar pela resposta de Mark, ela se adentrou na floresta em busca de mais criaturas demoníacas, com seu cajado empunhando baixo, pronta para atacar. Mark deu um sorriso irônico, observando-a de volta. Tudo bem, disse ele com um sorriso, acompanhando o passo dela. Vamos caçar alguns demônios. Não adianta ficarmos sentados esperando. Enquanto isso, de volta ao continente da facção da luz, toda a base de jogadores estava enlouquecida. Loretta City virou assunto do dia para a noite. Vários jogadores e guildas de ponta se aventuraram na zona abissal, mas retornaram em desespero e pavor. A zona não era apenas hostil, era um pesadelo. Monstros reapareciam mais rápido do que podiam ser eliminados, os recursos eram escassos e o próprio ambiente parecia querer matá-los. Grupos inteiros de ataque retornavam meio mortos, com equipamentos quebrados e o moral abalado. Alguns nunca mais voltaram. No entanto, as guildas mais poderosas simplesmente não conseguiam ficar paradas. Sabiam que tinha que haver um jeito, e não conseguiam parar de tentar. Isso porque, enquanto todos os outros falharam completamente em realizar qualquer coisa, perdendo apenas seus níveis e itens, uma única pessoa dominou completamente a área. Enquanto todos os outros estavam sofrendo, uma notificação dourada do sistema apareceu na frente do mundo inteiro. Ding! Anúncio mundial. O jogador Bloodgon se tornou o primeiro jogador a atingir o nível 100. Ding! Anúncio mundial. O jogador Bloodgon se tornou o primeiro jogador a atingir o nível 100. Ding! Anúncio mundial. O jogador Bloodgon se tornou o primeiro jogador a atingir o nível 100. Todos os jogadores do mundo encararam essas palavras com uma mistura de descrença, raiva e espanto. Todos os chats explodiram com jogadores descontentes que passaram pelo inferno na zona abissal. Noob Killer, esse cara definitivamente está trapaceando. Não tem como alguém chegar ao nível 100 tão facilmente. Clérigo das Trevas, porra. Acabei de entrar em Loretta e meu nível caiu de 50 para 30 antes de eu finalmente conseguir sair. Que tipo de besteira é essa? Rusty, o deus do sangue está trapaceando. Aquele babaca sabe de algum truque que não está compartilhando conosco. Caso contrário, não teria como sobreviver naquele inferno. Fui morto 10 vezes seguidas. Droga. Só estou feliz por ter saído de lá. Rainha Maga, Cruzados de Batalha, Titãs do Novo Mundo, Serpentes Azuis, Ônix Negra, todos voltaram em ruínas. Não havia como o Deus do Sangue sozinho ter conseguido. Aquele desgraçado está fazendo algo suspeito. Papai brutal, bah. Agora só vocês reconheceram.
Ele está trapaceando neste jogo desde o começo. Sword Saint, LOL. Todos vocês chorando por causa de trapaças quando vocês são péssimos. Titan Breaker, cala a boca. Minha guilda passou 3 dias dentro de Loreta. 3 dias. Não conseguimos nem eliminar a primeira onda de feras do abismo. Você acha que um homem só conseguiria atravessar? Mentira. Bloodlover 69. Ah. Supremacia vampírica. Babi. Nosso Deus ascende. Louvado seja o Deus sangrento. Sacerdote salgado. Foda-se. Vadia. Rainha maga. Foda-se. Todos vocês, vampiros, podem ir e morrer. Os mestres de guilda quebravam coisas ao redor, frustrados. Os tópicos do fórum explodiam em tumultos de especulações e calúnias. Alguns acusavam Damon de hackear. Outros falavam sobre missões ocultas, exploits quebrados ou favoritismo do mestre do jogo, quem quer que fosse o mestre do jogo. Mas a verdade nua e crua que ninguém podia negar, era simples. Ele tinha feito isso, e eles não. A distância entre eles agora havia se tornado um abismo. As principais guildas que haviam perdido milhares de moedas de ouro e centenas de horas na zona abissal não tinham nada a mostrar além de armaduras quebradas e orgulho ferido. No entanto, Bloodgood, um jogador solo, não apenas sobreviveu como prosperou, escalando o pico que eles nem sequer conseguiram vislumbrar. Entretanto, apenas uma pessoa sorriu divertida enquanto observava a notificação do sistema de anúncios mundiais piscar e desaparecer na sua frente. Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 420. Você o único. Aiden estava novamente sentado sozinho em uma montanha, olhando para a interface do sistema com um sorriso no rosto. Ele parecia consideravelmente mais fraco em comparação a antes. Até mesmo seu personagem parecia oscilar, como se estivesse prestes a desaparecer a qualquer momento. Estou surpreso em vê-lo sorrindo. Você não deveria estar fervendo de raiva agora. Uma voz suave soou perto dele. Uma onda de luz brilhou, e uma figura surgiu do nada, sua presença delicada, porém opressiva. Seus olhos brilhavam levemente prateados, ilegíveis, antigos. Seu rosto não era visível corretamente, mas mesmo pelo contorno tênue, era possível ver a beleza divina que irradiava dela. Aiden não virou a cabeça. A raiva é desperdiçada com mortais. Eu pareço um para você? Ele bateu o dedo no painel translúcido do sistema flutuando à sua frente. As notificações da conquista do Deus do Sangue ainda piscavam ali, provocando com uma luz dourada. A mulher inclinou a cabeça, os lábios se curvando em um leve sorriso. Para mortais, hein? Foi por isso que você destruiu um universo inteiro da última vez que ficou chateada? Aiden não respondeu. Ele olhou silenciosamente para o horizonte, sem prestar muita atenção em nada, mas, se olhasse mais de perto, símbolos dourados brilhavam em seus olhos. Os olhos prateados da mulher se estreitaram. Você está apostando de novo? Mesmo depois de ter fracassado? Mais uma vez, não houve resposta. A mulher suspirou. Ela sabia que, quando ele ficasse assim, não responderia mais, mas continuou falando mesmo assim. Você é um louco, irmão. Por que está adiando tanto sua ascensão? Você sabe que está perdendo o favor do meu pai. Os outros o convenceram de que seu caminho especial finalmente chegou a um beco sem saída. Aiden finalmente riu. O favor do pai? Sua voz transbordava de desdém. O favor não passa de uma coleira. Deixe os outros brigarem por migalhas como bichinhos obedientes. Eu trilharei meu próprio caminho, mesmo que isso signifique queimar todos os universos que ele já gerou. O sorriso fraco da mulher desapareceu. Você fala com ousadia por alguém cujo corpo está se desintegrando. Diga-me, irmão, quantas apostas você ainda tem antes de ser apagado? O corpo trêmulo de Aiden se solidificou por um instante, runas douradas brilhando em sua pele como marcas de desafio. Seu sorriso se aguçou. Já basta. Você não percebe? A ascensão daquele mortal não é um retrocesso. É a chave perfeita. Ele abrirá a porta para mim. Ou se tornará o sacrifício final para forjá-lo eu mesmo. O olhar prateado da mulher endureceu, mas uma nota de inquietação permeou sua máscara de calma. Você está arrastando mais um peão para sua obsessão. De novo. Por que você dá tanta importância a um mero mortal? O destino de um mortal não se compara ao nosso. Quando você vai conseguir isso? Depois de 1000 fracassos. Aiden finalmente se virou para encará-la de frente. Seu corpo tremia, a realidade gaguejava ao seu redor, mas seus olhos ardiam de convicção. Deixe meu pai assistir.
Deixe os outros planejarem minha morte. Todos pensam que eu falhei. Seus lábios se curvaram em um sorriso cruel. Mas meus cálculos jamais me trairão. Quando este mortal ascender, estarei esperando acima de todos, onde nem mesmo a mão do meu pai pode alcançar. A montanha abaixo dele rachou, uma luz dourada infiltrou-se na terra como se o próprio mundo estremecesse com suas palavras. A aura prateada da mulher se acendeu. Você está delirando. Mortais se quebram, eles desaparecem. Você acorrentou seu destino a algo que ruirá muito antes de você chegar ao seu objetivo final. A risada de Aiden foi baixa. Mortais quebram, sim. Mas eles brilham mais intensamente do que qualquer um de nós jamais poderia. É por isso que são perigosos. Você está subestimando os mortais demais. Às vezes, até formigas e insetos têm a capacidade de mudar o destino dos deuses. A mulher balançou a cabeça, impotente. Abriu a boca para dizer algo, mas no instante seguinte sua imagem tremulou e desapareceu completamente. O comportamento de Aiden mudou instantaneamente. Mesmo com a mulher falando com tanta preocupação, seu rosto permaneceu indiferente e frio. Ele olhou para o horizonte mais uma vez enquanto sigilos dourados brilhavam em seus olhos. Inúmeras constelações e padrões estelares surgiram ao seu redor, aparecendo e desaparecendo como se o próprio universo estivesse sendo recalculado. Seu corpo permanecia fraco, tremendo à beira do colapso, mas seus olhos brilhavam com a certeza de um ser que via além do próprio colapso. Desta vez, não estou errado. Ele é o tal. Ele é, sem dúvida, o tal. Entre todos os portadores do destino, o seu destino é aquele que não consigo compreender repetidas vezes. Aiden sabia que poderia haver muitas razões para algo assim, mas seu pressentimento lhe dizia que ele estava certo. Embora fosse um homem de destino, previsões, um caminho que seguia rigorosamente cálculos rigorosos baseados em regras rígidas, e onde não havia lugar para intuição ou instinto, desta vez, ele simplesmente não conseguia ignorar essa anomalia. Deus sangrento. Você é único. Eu sei disso. Ele sorriu. Era verdade que ele havia sofrido um grande revés. Para se recuperar, ele precisava de muito mais recursos do que os que havia alocado para este pequeno mundo, mas não se importava com nada disso. Ele estava à beira de algo enorme. Tinha certeza disso. Desta vez, seus cálculos não o levariam a outro beco sem saída. Desta vez, ele ascenderia e ficaria acima do pai. Aiden cerrou os punhos enquanto os símbolos dourados continuavam a brilhar em seus olhos. No entanto, seu corpo já havia começado a desaparecer. Partículas de luz começaram a vazar de seu corpo lenta e continuamente. Em poucos segundos, seu corpo inteiro estava quase desaparecido. Restou apenas uma aura opaca, e no segundo seguinte, até mesmo essa aura começou a desaparecer. Num piscar de olhos, o próprio homem desapareceu, deixando todos os sinais e vestígios dele. Surpreendentemente, desta vez, nenhum ponto de spawn próximo brilhou com o reconhecimento de sua presença. Era quase como se ele tivesse desaparecido completamente do mundo do jogo. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.